Olá, amigos! Hoje a minha homenagem vai para essas mulheres maravilhosas que não mediram esforços ao combater heroicamente as atrocidades cometidas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Como se trata de mulheres empoderadas que lutaram por sua sobrevivência e a de seus semelhantes, não achei essa tarefa muito fácil. Por esse motivo, convidei outra mulher também empoderada para me ajudar. Espero que gostem. O regime nazista condenou homens, mulheres e crianças à perseguição e à morte, sem distinção. A maioria eram judeus, mas a ideologia nazista se baseava na supremacia branca e frequentemente submetia as mulheres judias e não judias a brutais perseguições. Os nazistas canalizavam o seu ódio não apenas nas judias, mas também em mulheres ciganas, soviéticas, polonesas, portadoras de deficiências físicas e mentais e prostitutas, ou quaisquer mulheres consideradas inúteis. Alguns campos de concentração foram erguidos para aprisionar apenas mulheres. O maior deles foi, sem dúvida, o campo de Ravensbrück, a 90 quilômetros de Berlim, na Alemanha. Ravensbrück foi um dos primeiros a serem abertos no início de 1939, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e um dos últimos a serem liberados em 1945. Inicialmente foi um campo de trabalho e, no final, de extermínio. Curiosamente, permaneceu às margens da história, apesar de ter aprisionado cerca de 130 mil mulheres. Dessas, entre 30 e 50 mil morreram de fome, de frio ou pelo gás administrado pelos guardas nazistas. Assim como Auschwitz foi a capital do crime contra os judeus, Ravensbrück foi a capital do crime contra as mulheres, afirmou Sarah Helm, jornalista britânica e autora do livro Se Isto é uma Mulher. A rotina das mulheres em Ravensbrück era recheada de crueldades das quais pouco se falou. Tragédias que, ao serem contadas por sobreviventes, fizeram Sarah chorar. E não é para menos. Histórias de abuso sexual, abortos forçados, experimentos de esterilização e assassinato de filhos pequenos vieram à tona durante as entrevistas para o livro. As judias ortodoxas, acompanhadas por crianças, eram especialmente vulneráveis, pois eram facilmente identificadas devido aos modestos trajes religiosos que usavam. Para amenizar as consequências dos maus-tratos sofridos, muitos grupos informais de assistência mútua foram criados dentro dos campos de concentração pelas próprias prisioneiras. O objetivo era garantir a sobrevivência compartilhando informações, comidas e roupas. Muitas dessas mulheres tiveram um papel importante em várias atividades da resistência ao nazismo, pois, antes da guerra, se tornaram membros de movimentos juvenis socialistas, comunistas ou sionistas. Na Polônia, por exemplo, as mulheres levavam informações para os guetos e muitas delas conseguiram sobreviver, escondendo-se nas florestas do leste da Polônia e da União Soviética. Na resistência francesa, o papel das mulheres foi igualmente importante. Várias delas lideraram ou integraram organizações de resistência dentro dos guetos. Uma delas se chamava Heike Grossmann. Heike foi líder sionista na Europa, partidária e participante das revoltas do gueto na Polônia e na Lituânia. Ela falsificou sua documentação se passando por uma polonesa comum, o que lhe permitiu ajudar os movimentos clandestinos em várias cidades e guetos, comprando e contrabandeando armas para infiltrá-las nos guetos. Após a guerra, ela serviu no Comitê Central dos Judeus da Polônia e recebeu a maior medalha de heroísmo da Polônia. Outras 5 heroínas do Holocausto foram Alla Gärtner, Regina Safir, Esther Waxblom, Rosa Robota e Feiga Siegel, que se engajaram na resistência dentro do próprio campo de Auschwitz I. As 5 mulheres foram colocadas para trabalhar na separação de munição de uma fábrica.
De alguma forma, elas conseguiram fornecer pólvora que foi utilizada para explodir uma câmara de gás e, com isso, matar vários guardas da SS durante um levante de membros do Sonderkommando, grupo especial de judeus obrigados a eliminar provas das atrocidades nazistas em 1944. Várias outras mulheres participaram ativamente nas operações de resgate e socorro aos judeus na Europa ocupada pelos nazistas, como Hannah Zenes e Gise Fleshman. Hannah, judia húngara, saltou de paraquedas na Hungria, na tentativa de resgatar judeus, mas terminou sendo torturada pelos alemães em março de 1944. Quando condenada à morte, se recusou a colaborar com os nazistas que prenderam sua mãe na tentativa de obter dela informações sobre planos da resistência. Ela se recusou a fornecer quaisquer informações e ainda recusou uma oportunidade de última hora para implorar clemência, sendo executada por um pelotão de fuzilamento em 1944, aos 23 anos de idade. Gise, também judia húngara, trabalhou para várias organizações judaicas e foi líder de um dos maiores grupos de resgate judaicos mais conhecidos durante o Holocausto. Ela operava dentro do Conselho Judaico de Bratislava e tentou deter a deportação de judeus da Eslováquia. Foi também responsável por fundar a Organização Sionista Internacional de Mulheres na Eslováquia, instituição que promove o bem-estar social das mulheres judias em todos os setores da sociedade. Gise foi deportada no último transporte para Auschwitz no final de 1944. Ela nunca mais foi vista. Provavelmente foi exterminada. Essa foi apenas uma pequena amostra da força e obstinação das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, muito pouco divulgada. Agradeço imensamente a colaboração da Cláudia Venturi, que contribuiu de maneira brilhante nesse pequeno trabalho. Cláudia Venturi é jornalista, atriz e dubladora, tendo trabalhado no teatro, cinema e televisão, com passagens nas emissoras TV Cultura, Rede Bandeirantes, TV Globo e Rede Manchete. Obrigada, Cláudia, pela excelente participação.